Fala galera, tudo bem? Vamos aqui hoje falar um pouquinho do jogo Brasil contra a Coreia do Sul, um amistoso aí em preparação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil venceu fácil a Coreia do Sul, 5-0. Foi um jogo bem tranquilo, vai ser um jogo até simples, vai ser um jogo até fácil de comentar aqui com vocês. Alguns detalhes antes que é importante deixar claro. Primeiro que se a gente chega aqui e quiser criar muita expectativa em cima do Brasil por conta desse jogo, cara, a gente vai ser iludido mais uma vez. Mas também não podemos ser críticos, porque o Brasil fez aquilo que precisava ser feito. E também não posso chegar aqui e reclamar e falar, não, que não sei o que essa vitória tinha que ser isso mesmo e não sei o que e tal. Cara, precisamos ser bem realistas. O meu ponto de vista para esse jogo entre Brasil e Coreia do Sul é colocar os pés no chão e falar assim, poxa, fizemos aquilo que precisava fazer, ainda bem. Porque se o Brasil perde para a Coreia do Sul, muitos torcedores, muitos jornalistas, influenciadores iam chegar nas redes sociais e ia lascar o pau no Brasil, cara. Ia falar assim, não, que o Brasil perdeu e tudo mais, perder para a Coreia do Sul é inaceitável. Beleza. Se o Brasil empata com a Coreia do Sul, ia ser do mesmo jeito. O cara ia xingar, o pessoal ia reclamar nas redes sociais, a galera ia falar absurdo aí de Carlo Ancelotti, fala que não, que Carlo Ancelotti não vai dar mais. Enfim, se o Brasil vence de 1-0, vou colocar aqui até um pouco mais, se o Brasil vence de 2-0, mas com um jogo apertado, um jogo difícil, gol saindo ali na luta, bem exprimido, cara, a galera ia chegar aqui e ia reclamar do Brasil, ia reclamar da seleção de Carlo Ancelotti. Mas, se o Brasil faz 5-0, tem gente que vai chegar e vai reclamar. Não tem? Tem gente que vai chegar e vai falar assim, poxa, o Brasil não fez mais que a sua obrigação. O Brasil tinha que ganhar mesmo. É a Coreia do Sul. E, cara, vamos ser bem sinceros. Por mais que o Brasil tenha ganhado de 5-0 de um time frágil, é um time fraco, é um time que tem as suas limitações, o Brasil fez a sua parte e fez muito bem feita. Nós temos que dar aqui o crédito a Carlo Ancelotti, que vem ajustando esse time, vem dando confiança a jogadores que estão suprindo algumas necessidades do Brasil, tem retornado aí com jogadores que não foram convocados há algum tempo e agora estão sendo convocados e estão fazendo um bom trabalho. Então esse processo de recuperação do time brasileiro, cara, vai levar tempo. Vai levar tempo, mas esse tempo precisa ser antes da Copa do Mundo. E eu acredito que o que Carlo Ancelotti está fazendo, com pouco tempo que ele tem, está sendo muito bem feito. Não podemos aqui ser hipócritas. Essa foi, eu não vou ter o dado aqui agora, mas na era Carlo Ancelotti, o Carlo Ancelotti só perdeu para a Bolívia, que foi lá no céu, cara. Então todos os outros jogos o Brasil não perdeu com o Carlo Ancelotti. E esse jogo da Coreia do Sul em específico, eu quero trazer aqui alguns destaques, porque um jogo aí de 5-0 tem bastante destaque. E alguns destaques aqui que eu percebi, eu vou começar da defesa até chegar ao ataque. Eu queria falar aqui que Bento acabou que não foi ali muito usado nesse jogo. A Coreia do Sul deve ter finalizado aí umas 4 vezes, nem sei se chegou a finalizar no gol, mas enfim, Bento teve uma partida bem tranquila. Na lateral direita nós tivemos aí Vitinho que foi muito bem, gostei ali da participação dele. A dupla de zaga, Éder Militão e Gabriel Magalhães, também não tiveram grandes problemas, fizeram uma boa partida, mas um cara que eu gostaria de destacar é Douglas Santos. Esse cara tem ganhado uma confiança com o Carlo Ancelotti
que está sendo importante de ver. Obviamente, a gente ainda precisa de um jogo maior, de um jogo grande para testar esses jogadores e também o Douglas Santos, porque a gente precisa desses testes, né? Mas Douglas Santos, naquilo que o Brasil vem enfrentando, ele tem segurado as pontas, cara. Tem fazido bons jogos, ele tem distribuído ali as bolas de forma que o time consegue atacar, tem se defendido bem. Então Douglas Santos, para mim, é um daqueles caras que tem ganhado confiança com o Carlo Ancelotti. Isso é importante porque a gente sabe, nós brasileiros sabemos, né, que a nossa fraqueza, a principal fraqueza da seleção brasileira são as laterais. Nós não temos, infelizmente, mais Cafu, Roberto Carlos, não temos. Mas vamos com aquilo que temos. E Douglas Santos tem feito isso muito bem. Agora, dois caras um pouco mais para frente, né? É a escalação, só para deixar claro para vocês, a escalação do Brasil contra a Coreia do Sul foi um 4-2-4. 4-2-4. Isso. Com Bento no gol, Vitinho na lateral, Éder Militão e Gabriel Magalhães e Douglas Santos. As volâncias, que é o que eu vou falar agora, Bruno Guimarães e Casemiro. Cara, eu já vou passar aqui a régua em Casemiro. Não tem como a seleção brasileira jogar sem Casemiro. Que conexão perfeita. Todos os jogos que eu me lembro que o Brasil foi eliminado recentemente, né, na Copa do Mundo, em 2022, que o Brasil foi eliminado pela Croácia, posso estar enganado, mas Casemiro não esteve em campo. Aquele jogo de 2018, que foi o Brasil perdendo para a Bélgica, Casemiro também não estava em campo. Então a gente percebe o quanto que esse cara é essencial. Ele deu assistência no jogo de hoje, fez passe, fez lançamento. Cara, Casemiro é sensacional. Aquele gol, que eu vou falar também do Rodrigo logo em seguida, daqui a pouquinho já vamos falar de Rodrigo. Aquele gol onde Vini Júnior toca ali a bola em direção ao Rodrigo, né? Rodrigo faz o corta-luz e Casemiro só dá um toque, cara, de primeira, é coisa de cinema. Rodrigo vai e dribla a zaga da Coreia ali e faz um golaço, coletivamente falando. Então a gente vê como o Casemiro ele é importante para essa seleção brasileira. Então, para mim, é aquele cara que está garantido na Copa. Não tem como a gente ir à Copa do Mundo sem Casemiro. E do outro lado, né, nós temos aí Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, que muita gente já reclamou de Bruno Guimarães, que sente falta daquele jogador que joga no Newcastle, que distribui aquelas bolas. E Bruno Guimarães é aquele jogador que tem ganhado a confiança de Carlo Ancelotti. O passe que Bruno Guimarães deu pro primeiro gol, que foi o gol de Estevão, aquilo ali é coisa de cinema. Obviamente, a gente precisa deixar claro aqui que quando você vê um placar de 5-0, a gente percebe que do outro lado temos uma defesa muito frágil. Então, às vezes, dar esses passes que Bruno Guimarães deu, que é esse passe de, como é que eu posso dizer, que quebra a linha defensiva, acaba se tornando um pouco mais fácil. Mas, enfim, tarefa bem feita de Bruno Guimarães contra um adversário fraco. Então, o passe que Bruno Guimarães dá pro gol de Estevão é coisa de cinema. É coisa de cinema. Depois, se você não assistiu o jogo, dá uma olhadinha lá, os lances, e veja o passe que Bruno Guimarães arrumou para Estevão no primeiro gol do Brasil. Além de outras qualidades que Bruno Guimarães distribuiu nesse jogo. Agora, indo um pouco mais para frente, a seleção foi com 4 atacantes. É uma escalação bem ofensiva. Vamos primeiro falar de Estevão. Estevão também está se garantindo para a Copa do Mundo 2026. Eu arrisco a dizer que ele já está com um lugar garantido. Eu acho que não tem como ir sem Estevão. Muitos que chamavam ele, né, de Cuiabá Man. Ele que agora já está ganhando a torcida do Chelsea. Fez gol contra o Liverpool, não é mais Cuiabá Man, agora é Liverpool Man. E fez 2 gols nessa vitória
do Brasil em cima da Coreia do Sul, além de ter feito, né, o gol do Brasil e Chile, que foi lá no Maracanã, na última data FIFA. Então, assim, Estevão, para mim, tá garantido na Copa do Mundo. Tá garantido. O primeiro gol dele, né, como eu estava comentando aqui, recebeu um passe perfeito de Bruno Guimarães e ele encaixou a bola ali e chutou para o fundo do gol. E o segundo gol foi ali uma pressão alta do Brasil em cima da Coreia do Sul, roubou a bola e não perdeu a oportunidade. Então a gente vê que ele é um cara que se esforça, é um cara que busca jogo, que busca sempre ali a área, não é aquele ponta onde ele fica tocando a bola para o lado, toca para trás e tal, não. Ele vai para frente, para dentro da área. Então o Estevão, para mim, tem que também estar na Copa do Mundo, cara. É aquela vaga indispensável e arrisco a dizer que tem que estar no time titular. Tem que estar no time titular. E aí do lado nós temos Matheus Cunha. Eu posso estar um pouco enganado, mas eu queria ter visto um pouco mais de Matheus Cunha, cara. Apesar de que eu acho que o segundo tempo de Matheus Cunha, na minha opinião, foi melhor do que o primeiro tempo. Acho que como o primeiro tempo a gente teve bastante participação de Casemiro, Bruno Guimarães, Rodrigo, Vini Júnior, Estevão, pode ser que Matheus Cunha não tenha aparecido tanto, mas o segundo tempo de Matheus Cunha foi bom, foi um segundo tempo bom. Obviamente que no meio de tanta gente fica difícil dar destaque para todos, né? Mas o passe também que Matheus Cunha dá pro contra-ataque do Brasil, pro quinto gol, que ele basicamente toca a bola cruza todo o campo e encontra Vini Júnior lá na frente, que só dribla e faz o gol. É um passe muito, como é que eu posso dizer? O cara que tem visão de jogo, o cara que tá enxergando o jogo. Então Matheus Cunha é aquele jogador que precisa ganhar confiança junto com o Carlo Ancelotti, e vamos ver como é que vai ser as próximas datas FIFA, se Carlo Ancelotti vai convocar ele de novo. Eu acredito que vá, e vamos ver essa sequência de Matheus Cunha. Torço para que ele possa adquirir essa sequência, adquirir essa confiança nessa sequência, né, e possa estar na Copa do Mundo. Vai ser bem útil para a gente. E agora falar do jogador para mim que foi, cara, entre ele e Estevão, eu vou colocar ele como o melhor do jogo. Rodrigo, cara. Rodrigo, para mim, é aquele jogador que não pode faltar na Copa do Mundo. Ei, Carlo Ancelotti, o Rodrigo não pode ficar fora da Copa do Mundo, meu querido. Não pode. O que o Rodrigo jogou hoje foi absurdo. Aquele corta-luz que ele faz pro gol, que depois volta para ele, né, o toque de Casemiro para ele, ele dribla ali, joga para um lado, joga pro outro e chuta no canto do goleiro. Cara, aquilo ali sensacional. E o segundo gol dele, né, mostra a parceria entre ele e Vini Júnior, apesar que eles estão disputando vaga lá no Real Madrid, mas na seleção brasileira isso não ocorre, pelo menos até o momento, né, com essa escalação. Então a gente viu ali o passe, que foi um lindo passe de Vinícius Júnior para completada de Rodrigo, que não pode ficar de fora da seleção brasileira, não pode ficar de fora da Copa do Mundo 2026. O que ele joga é um absurdo. E a gente vê que quando o Carlo Ancelotti coloca Rodrigo e Vini Júnior, são jogadores que ele já conhece. E Carlo Ancelotti sabe como eles jogam, sabe como eles podem se dar bem. E isso pode ser uma boa arma para a seleção brasileira. E aí nós temos Vini Júnior, que voltando aí à seleção brasileira, voltando aí a marcar pela seleção brasileira, um jogador que estava precisando marcar esse gol pela seleção brasileira, né? Muita gente reclama que Vini Júnior só joga pelo Real Madrid, não joga pela seleção brasileira, que não sei o que e tal. E de fato, às vezes Vini Júnior parece demonstrar muita capacidade de jogo no Real Madrid, chega na seleção brasileira nem tanto. Mas é aquele jogador, cara, que se você não convoca para a Copa do Mundo, eu acho maluquice. É a mesma coisa a gente não ter dado a bola de ouro para Vinícius Júnior na penúltima bola de ouro, né? Que a última foi de Dembélé, a penúltima bola de ouro. É a mesma coisa. Não dar a bola de ouro para Vinícius Júnior é o tanto quanto absurdo não levar ele para a Copa de 2026.
Ainda mais com o Carlo Ancelotti, que foi, né, seu técnico, que ganhou título da Champions League com o Vinícius Júnior, inclusive fazendo gol na final. Então, assim, não tem como não levar Vinícius Júnior. É outro jogador que, na minha opinião, tem vaga garantida nessa seleção. Então, assim, falando um pouco do geral, foi um jogo muito tranquilo da seleção brasileira. Teve alguns momentos, né, principalmente ali no início do primeiro tempo e um pouquinho ali depois dos 30 minutos até os 35, 40, que a Coreia do Sul fez uma pressão alta ali na seleção brasileira. E deu muito errado, porque o Brasil aproveitou de todas essas oportunidades, é um time melhor, um time mais qualificado, e o Brasil não perdeu essas oportunidades e massacrou, aniquilou a Coreia do Sul, porque eles subiram e o Brasil ia lá e chutava pro gol, então 5-0 fácil. Cara, tem uns cachorros latindo aqui que vou te falar, viu? Na moral. Mas vai com cachorro mesmo. Então, foi um jogo bem tranquilo. Entraram também ali PH, fazendo a sua estreia pela seleção brasileira. Entrou bem, conseguiu ali segurar o placar, que já estava definido em 5-0. Richarlison buscou um pouco de jogo, precisa melhorar um pouco mais. Lucas Paquetá, não tenho muito o que dizer. Deixa eu ver mais alguém. Carlos Augusto entrou ali no lugar de Douglas Santos. Ok, muito tranquilo ali também. Então, assim, gente, de uma forma geral, foi um jogo tranquilo. Foi um jogo bem de boa. Precisamos agora fazer, ver como vai ser os próximos testes, né? Vamos aí enfrentar o Japão. E um detalhe aqui que eu não posso esquecer. Ganhar da Coreia do Sul também, cara, não é assim para se desprezar, não. Esse foi apenas o segundo jogo nessa preparação para a Copa do Mundo de 2026 que a Coreia do Sul perde. A Coreia do Sul passou pelas eliminatórias invicta. Então, assim, a gente tem que valorizar essa vitória da seleção brasileira. Não podemos ser hipócritas e querer aqui falar assim, que tinha que ganhar esse jogo a qualquer coisa, não sei o que, tudo aquilo que a gente já falou. Mas, enfim, a gente tem aí o próximo jogo contra o Japão. Mas para o final do ano nós vamos ter data FIFA com as seleções africanas e no próximo ano, se tudo der certo, com as seleções europeias. E aí é ver como é que vai ser daqui para frente. Cara, eu quero ver na Copa do Mundo. A gente precisa ganhar uma Copa do Mundo. Eu preciso ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Então, é isso. Um jogo fácil contra a Coreia do Sul. Na próxima terça-feira nós temos Brasil. E aí? Qual que é a sua opinião sobre esse jogo? Deixa aí embaixo nos comentários, fala aí um pouquinho o que você achou desse jogo da seleção brasileira, quem foi o destaque e o que a gente precisa melhorar. E se você discorda de mim, deixa aí, só seja educado, tá bom? Deus abençoe você, até mais. Tchau, tchau.